Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre a segunda liberdade para o bem-estar animal. E a segunda liberdade, ela fala pra gente que o animal, para ter bem-estar, ele tem que estar livre de desconforto. Ou seja, o ambiente em que esse animal vive, ele deve ser adequado à espécie, com condições de abrigo e descanso. E, gente, eu não tô aqui para falar de coisas óbvias, porque o óbvio que a gente já pensa, quando pensa nessa liberdade, é, poxa, o cachorro fica preso na corrente ou isolado num canil, né? Isso vai contra essa liberdade. Claro, isso vai contra essa liberdade e os animais eles têm que ter direito de ir e vir, né? O direito a ficar solto. Apesar que isso, quando a gente fala de cachorro, isso é uma coisa bem complicada, porque muitas vezes o cão ficar solto, ele pode representar perigo ou dano a outras pessoas, e isso deve ser avaliado, porque você tem que ter um cachorro, né? Com responsabilidade. Então, não é só assim, ah, eu quero um cachorro. E aí não trata direito o cachorro, ou o cachorro é de uma raça de guarda, por exemplo, bem territorialista, e aí você deixa esse cachorro com uma facilidade de escapar, de ganhar rua, né? Por exemplo, aqui eu tenho a romantização que eu falo, né? Ai, um sítio, eu quero ter um sítio, eu tenho um monte de cachorro solto. E aí, os cães, eles são... tem drive de caça, e aí esse animal começa a perseguir pessoas na rua. Os meus cachorros, se eu deixar eles soltos, eles mordem os pés dos motociclistas que passam na frente do sítio, e eles caçam o gado do vizinho. Então, enquanto eu não tiver uma condição de cercar esse sítio, né, e a condição é financeira, tá, gente? E fala assim, ah, não precisa ter dinheiro. Depende da estrutura que você tem, depende do número de cachorros que você tem. É necessário ter dinheiro para manter cachorro, sim. Então, enquanto eu não tiver dinheiro para cercar esse sítio com tela, telar o sítio, na verdade cercado ele é, né? Mas o cachorro ele não respeita o arame farpado. Então, enquanto eu não tiver essa condição, não tem como. Aí você fala assim, ah, Alessandra, então não tivesse cachorro. Pois é, foi a minha decisão. Eu não ia ter cachorro enquanto eu não tivesse as condições para primeiro construir a estrutura para depois ter o cachorro, né? Mas abandonaram os cachorros aqui. E o que eu ia fazer? Eutanásia? Não tem como. Então, vocês veem que é uma cadeia, é uma corrente de responsabilidade ou de irresponsabilidade que a bucha acaba caindo na mão de alguém, né? Eu costumo dizer que quando um adulto é irresponsável, ele sobrecarrega, ele onera o seu entorno inteiro e até mesmo uma sociedade inteira, né? Então, eu estou falando aqui não só de um indivíduo, né? Eu não estou falando das decisões individuais, porque a minha decisão foi não ter mais cachorro. E aí? Adiantou eu ter essa decisão? Né? Aí eu tentei doar os cães para uma situação melhor. Consegui? Gente, não tem como doar. Eu coloquei foto, eu falei nas ONGs, está todo mundo sobrecarregado numa população supranumerária de cães nas ONGs, nos canis. Então, assim, a bucha ficou comigo, né? E aí hoje, meus filhos pegaram afeição aos cachorros e acabou. Eles têm 5 anos. Agora, eu vou doar cães que eu convivi 5 anos, porque eles foram abandonados filhotes, entendeu? Então, assim, agora são coisas que você ou lida com a realidade da melhor forma possível. Então, assim, então vai passear com o cachorro. Mora no sítio, mas vai passear com o cachorro? Vai. Entendeu? O espaço é reduzido. Eles vão ficar presos na corrente. Ficaram um tempo presos na corrente. Eu tô dando meu exemplo aqui porque o meu exemplo foi um tapa na cara. Porque eu julgava as pessoas, não pode pôr na corrente, não sei o quê. E de repente me vi pondo o cachorro na corrente. E aí eu falei, caramba, eu não tenho escolha. Essa é a melhor escolha. Porque eles foram ameaçados de morte, né? Eu fui ameaçada. Olha, Alessandra, se o seu cachorro matar um boi meu, 4 mil reais, né? Então, chega uma hora que você tem que tomar decisões baseadas em opções que não são boas, nenhuma opção boa, né? E aí você faz o seu melhor. Então, fica na corrente. Não, vai ficar na corrente até a gente conseguir comprar tela e fazer um canil. Aí, comprei uma tela e fizemos um canil. Não, mas o canil é pequeno, são 4. Então, vai passear, né? Mesmo morando num sítio, vai passear com o cachorro. Então, gente, assim, é o abrigo adequado, né? Quando uma pessoa, por exemplo, porque essas liberdades, elas são para animais, todos os animais domesticados, inclusive de produção, né? Por exemplo, vaca,
cabra, ovelha, porco, galinha. Então, quando uma pessoa vai criar gado para vender, tem que ter estrutura e dinheiro para fazer um ambiente adequado para aquele animal, tá? No caso de ser o animal ser extensivo, né, que fica no pasto, tem que ter dinheiro para fazer pasto do tamanho adequado para aquele animal, para aquela espécie, tá? Para ter comida suficiente e tudo mais. Então, é baseado nisso. E aí, quando o animal fica dentro de casa, a pessoa tem que ter responsabilidade, né, não reproduzir. Então, eu acho que nessa liberdade vai desde você ter a responsabilidade reprodutiva para você não ficar procriando esses bichos que não tem onde enfiar, e aí fica aquele superpopulação. Então, tanto ambientes pequenos, corrente, né, restrição de espaço, quanto supranumerário. Então, eu tenho um ambiente enorme, mas eu tenho 200 cachorros, né? Então, numa matilha artificial, onde tem brigas, tem morte, então, que não tem condições de manejo, entende? Então, um ambiente que não propicia o manejo, não, fulano, você vai ter que pegar o cachorro lá porque tá com bicheira, isso aqui. Não, não tem como pegar. Então, você não tem condições de manejo. É a mesma coisa quando você vai pegar e criar cavalo e você não tem um tronco. Não tem um tronco para colocar o cavalo ali. Tronco é um lugar que você, é tipo é uma salinha aberta que você enfia o cavalo ali para poder casquear ele, né? Porque quando o cavalo não é muito, muito manso, ele pode te dar coisa, porque você tem que cortar a unha do cavalo, né? O casco dele. Tem que lixar aquele casco para deixar ele bonitinho, senão racha, pode machucar. Você precisa escovar o cavalo, você precisa às vezes ver se tem um macho gato. Se você não tem condições de manejo, entende? Então o ambiente do animal doméstico ele tem que propiciar o manejo, não só o abrigo adequado. Então ele tem que ter abrigo contra a chuva, contra o vento, galinha, por exemplo, né? Eu tô falando dos outros animais para vocês terem ideia do que eu tô falando. Então galinha, você não pode deixar as galinhas ao relento, né? Pode deixar o relento se você tiver uma floresta, por exemplo, aqui eu tenho uma floresta, mas as galinhas viviam soltas. Elas vão ficar à mercê dos predadores, né? E acabou que roubaram minhas galinhas tudo. Mas, né, o predador humano, que é aquele bicho, né? Mas a galinha, ela tem um problema com vento. Então, se o lugar tem muito vento e você prende ela não tem condições de procurar um abrigo, né? Então, minhas galinhas, o que elas faziam? Elas entravam no mato e se abrigavam. Elas ficavam limpinhas, sequinhas. Eu não sei onde elas dormiam, mas elas se viravam porque elas sabiam onde dormir. Por quê? Porque eu dava a elas condições de escolha, tá? Os bichos, gente, eles não são assim inúteis. Eles têm um instinto. Então, se o cachorro vive na rua e ele tem condições, eu até escrevi um post, vai sair essa semana. Se ele tem condições de procurar um abrigo, né? Ele vai procurar um abrigo adequado para ele, sim. Se ele não está procurando é porque ele não está bem de saúde, tá? Um cão saudável, solto, ele se vira, tá? Por isso que eu tô falando assim, não tô falando do animal estar na rua, eu tô falando assim, quando você restringe um animal, você é obrigado, quer dizer, você é obrigado, tá? Por uma questão de responsabilidade, tá, gente? A oferecer esse cachorro o melhor que você tem. Se você não tem condições de ter o melhor e você foi enfiado numa situação, faça o seu melhor, sempre com vistas ao que dá para fazer de melhor sempre, tá? O cachorro, ele precisa de espaço. Aí você fala assim, aí a gente vai pro lado não óbvio, porque eu tô falando do óbvio até agora, né? O seu cachorro na corrente, o cachorro preso num canil, é óbvio, tá? Que ele tá sendo maltratado ali, que ele tá sofrendo. Se ele não tiver passeio, se ele não tiver condições de ter um ambiente adequado para ele, tá? Aí a pessoa fala assim, então tá. Então, eu tô até com um caso desse agora. Então eu vou pegar o cachorro, vou colocar num terreno de 1.000 metros quadrados, porque eu tenho muito dinheiro, e aí eu vou pôr esse cachorro num terreno de 1.000 metros quadrados, um cachorro, ou 2, ou 3, né? E vou deixar eles lá dentro e dar comida. Dentro da cidade, né, gente? Não interessa o quão grande é o espaço. Se esse cachorro é colocado sozinho ou numa matilha artificial, ali naquele ambiente, aí a gente vai falar assim, do ponto de vista do cachorro, se ele tá na família dele, né? Ele tá com a família dele, dentro de um ambiente grande. Beleza. Do ponto de vista do cachorro, tá ok. Ele tem espaço.
Se ele é alimentado ou se ele tem condições de caçar, ok, tranquilão. Mas você precisa entender que aquele espaço vai ser dele até morrer. Qual foi o caso que eu peguei, né? A pessoa vai mudar para casa e o cachorro tá lá e é uma fera, porque foi deixado sozinho, com contato mínimo com o humano, e os cachorros são feras com seres humanos, é óbvio, né? Eles estavam maltratados? Não, não. Eles tinham espaço, terreno muito grande, eram alimentados e tal. Mas e agora? E agora? Então, o ambiente adequado para um cachorro, quando a gente fala de cachorro, é um ambiente em que esse cachorro tem condições de ser sociável. Ou seja, ele tem contato com seres humanos. Porque se ele não tem contato com seres humanos, ou esse cachorro tem a garantia de que ele não vai precisar ter contato com seres humanos, ou esse cachorro tem a garantia que ele vai ter acesso depois a um profissional ou alguém muito capacitado para criar um animal feroz, né? Uma fera, um animal que não tem costume de estar com o ser humano, apesar de ter condições de estar, né? Ou um profissional que vá ressocializar esse animal, né? Que vai de novo fazer ele acostumar com o ser humano e tudo mais, e dar para uma pessoa responsável, capaz de criar. Então veja o quanto de trabalho você não oferecer um ambiente adequado para o cachorro vai te proporcionar. E aí o que vai acontecer com esse cachorro? Se ele não tiver nenhuma dessas condições. Então, assim, ele vai ter que sair daquele ambiente que ele está, que ele viveu, porque aquele ambiente é uma propriedade, né? Ele vai ter que conviver com outros humanos, e aí ele não consegue. Ele vai ter que conviver com outros cães, ele não consegue. Ele não tem condições, porque ele não soube, ele está vivendo a vida dele normal, ele tá saudável, presta atenção. Ele está saudável, ele está bem. Ele está no ambiente adequado, ele está no ambiente grande, mas ele não está no ambiente mental correto para que ele possa viver até o fim da vida com segurança. Porque ele não tem autonomia. Ele não é um cachorro que não tem autonomia. Você não pode falar assim, cara, você tem que mudar agora, então você vai para uma outra casa e tal. Não, tá? Então, quando eu falo de ambiente adequado, eu estou falando de um ambiente que proporcione para esse cachorro todos os contatos que ele deva ter durante a vida, para que ele... Porque aí, do ponto de vista humano, ele se torna um problema se ele não tem. E quando o cachorro se torna um problema, gente, desculpa, mas assim, raramente é o cachorro que vai levar vantagem. Não é, né? O cachorro, ele vai ser um problema que deve ser solucionado, tá? Então, você oferecer um ambiente adequado para esse cachorro é você oferecer um ambiente social e um ambiente físico corretos. Aí você fala assim, então eu tenho uma casa que tem um quintal de 1000 metros e meu cachorro ele tem contato com pessoas uma vez por semana. É o suficiente, esse cachorro ele vai gostar de seres humanos, mas ele vai estar bem mentalmente? Gente, ele não vai estar bem mentalmente. Ele é um animal social, cachorro é animal social, ele tem que estar com outros indivíduos, com outros seres vivos, senão ele pira, ele fica mal, ele começa com comportamentos que vão gerar problemas para ele depois, tá? E aí tá bom, aí você fala assim, beleza, então o cachorro, ele tem que estar num ambiente de um tamanho adequado, gente, que não é assim, tá? Se o animal tiver com o grupo dele, não precisa ser uma casa de 200 metros quadrados, né, um apartamento 1 por andar, não precisa, e não precisa ser um sítio, não, tá? Um cachorro grande num apartamento pequeno, se ele sai para passear 2 vezes ao dia, tá suficiente. Por quê? Porque ele tem um ambiente social adequado. Ele tem um ambiente social adequado, que é importantíssimo para o cachorro, é importantíssimo. E ele tem o espaço ali, o abrigo do vento, o abrigo da chuva, porque apesar de você estar limitando o acesso dele, você não está deixando ele ao relento. Então é a mesma coisa do cachorro que está num canil. Se o cachorro está no canil, ele tem que ficar no canil, ele tem que passear, tá bom? Então assim, não é porque o cachorro fica no canil que está sendo maus tratos não, que às vezes a pessoa passeia e tá tudo bem, é a mesma coisa. Porque eu falo assim, o cachorro que vive num canil é a mesma coisa do cachorro que vive num apartamento e às vezes fica na lavanderia. É a mesma coisa, tá?
Com a vantagem ainda de que no canil ele tem acesso visual ao ambiente e ele tem mais enriquecimento. Agora no apartamento não, ele tá fechado 4 paredes, ele não consegue ver muita coisa, nem escutar muita coisa, tá? Então é sempre, por isso que eu tô deixando esse vídeo um pouco mais longo, porque não é tão simples assim. Quando você fala assim, estar livre de desconforto, o ambiente em que vivem deve ser adequado à espécie. A pessoa já pensa em corrente e canil. Isso é errado. E não é tão simples assim, tá? Quando a gente pensa no animal que tem essa convivência complexa com o ser humano, tá bom? E aí, gente, aí eu falo assim, não, então ele tem que ter um ambiente social e um ambiente, né, físico adequados, né, com abrigo, né, com segurança e tal. E aí assim, da segurança que eu falei, né, então tá lá, o cachorro tá na rua, então ele consegue fugir dos outros cães no caso de uma briga. Aí se ele tá num canil, né, no caso de recolhimento de cachorros e tudo mais, ele não consegue fugir. E aí ele às vezes é morto, tá? Tem brigas horríveis em canis. Porque você tá formando uma matilha artificial e dentro de uma matilha artificial tem aquele negócio da hierarquia que é na pancada que eles resolvem isso, né? Nessas disputas de território e tudo. Você tá colocando cães que não se conhecem juntos, é tipo uma prisão. Aí assim, gente, não é crítica, o pessoal das ONGs, eles fazem tudo que eles podem por esses bichos, principalmente os que estão doentes, mas, e assim, é uma questão de saúde pública, as ONGs, elas são necessárias, né, por causa da saúde pública. Agora, e por causa do bem-estar do cachorro também, mas é sempre assim, aonde a gente tem que avaliar? É no cara que fica reproduzindo cachorro lá atrás. É esse cara. Então, assim, é castrar esses bichos, gente. Não pode ficar reproduzindo, porque o pessoal da ONG sofre, porque não tem condições financeiras, não é bancado por ninguém, é por eles mesmos, a maior parte das vezes. Pelo menos todos que eu conheço são bancados pelo meu próprio bolso, entendeu? O que é um absurdo. Que assim, ele tá. Quem que tá onerando, entendeu? O irresponsável que reproduz esse cachorro tá onerando essas pessoas. Financeiramente, psicologicamente, entende? Então é sempre isso. Por isso que eu sou assim, castra esses cães. É a forma que a gente tem de resolver esse problema. Aí eu falei, bom, ambiente adequado socialmente, né? Aí a pessoa fala, porque o meu cachorro é velhinho já e eu vou pegar, ele tá tão sozinho, tristinho, eu vou pegar um filhote pra pôr com ele. Ou adota um cachorro idoso numa casa que tem criança pequena, que não entende ainda limite muito bem. E que é super energética, normal, tá, gente? Criança ser energética. É a gente que tem que ter o bom senso. Cão idoso, gente, que não convivia com outros cães, com filhote. Toda vez que você introduz um novo animal no ambiente, você promove um estresse, tá? Então, se você tem um cachorro idoso, cuida do idoso, por favor. Não vai me enfiar o filhote ali. Você está desrespeitando o seu idoso. Porque o idoso ou você garanta que esse idoso vai ter um lugar para ele descansar sem encheção de saco. Porque a energia que o filhote tem não é o que o idoso tem. E aí você está desrespeitando o espaço, a liberdade desse cachorro idoso e diminuindo o bem-estar dele, tá? E quando tem criança, a gente precisa entender, e até assim, é bem legal, é muito legal quando tem cachorro com criança assim. Eu tô olhando ali que tem uma pessoa ali. É muito legal quando tem cachorro e criança, no sentido de você vai ter muito trabalho, tá? Mas é legal porque você vai explicar para a criança, você vai ensinar para ela limite. E é muito legal para aprender limite com o próprio corpo e o próprio espaço. Então, assim, esse cachorro que convive com uma criança, mesmo que seja um filhote, ele precisa ter um lugar para ele descansar, que a criança não tem acesso, ou que ela tenha acesso, mas que ela saiba que ali é do cachorro. Por isso que eu sou uma adepta à toca. Sabe caixa de transporte? Então você vai treinar, e tem até um vídeo que eu gravei no meu canal, sobre treinar os cães para usar caixa de transporte, porque essa caixa de transporte vai ser a toquinha do cachorro. Quando ele tem uma toquinha, ele tem um lugar seguro para ele ficar. E e é uma coisa física, é muito fácil, as crianças sabem lidar com barreira física, tá? Então você fala assim, olha, quando o cachorro entrar na toquinha, não pode mexer nele porque ele tá descansando, igual você quando descansa, a gente respeita o seu descanso. E aí tem que respeitar o descanso da criança, né, óbvio. Então, você percebe? O cachorro tem que ser respeitado, mas a criança também, senão não faz sentido, né?
E aí, ó, igual você é respeitado quando você tá dormindo, ninguém te incomoda, você não pode incomodar o cachorrinho, porque o cachorrinho precisa ficar saudável, ele precisa do espaço dele. Então a toca, eu acho que dentro, né, na minha opinião profissional, dentro do que nós temos de ferramenta, a toca, ela encontra essa liberdade. Por quê? Porque ela vai ser um porto seguro pro cachorro se ele for passear de carro, se ele for, se você for mudar de casa, se você for viajar. Porque o cão, ele tem um apego, ele tem uma ligação, não é apego, apego é coisa humana. Ele tem uma ligação emocional de segurança com o ambiente que ele vive. Olha o quanto é importante isso para o cachorro, né? E a gente entra em outros assuntos, milhares, e dá para falar 1 hora aqui sobre isso, tá? Porque assim, quando o cachorro, ele é filhote, primeiro que ele cria uma ligação com aquele ambiente que ele tá, com a mãe, com os filhotes, com os irmãos, mais do que com a mãe, porque veja bem, na natureza, lá dentro da cabeça do cachorro, lá gravado nos genes dele, tá assim, minha mãe precisa sair em algum momento. Então ele tem uma ligação com a mãe? Tem. O que ele não pode é ficar sozinho, né? Então ele não fica sozinho, a mãe sai pra caçar, beleza, tem os irmãozinhos. Mas quando tira o cachorro da toca, o lobo, o cachorro que seja, isso já foi feito experimento, tá, gente? Ele sofre. O sofrimento está em deixar a toca. Então, quando você vai num canil pegar um cachorro, primeiro assim, quando você tira o cachorro da rua, você já está causando sofrimento. Ah, o sofrimento é necessário, beleza, né? O menor dano, blá, blá, blá. Tal, mas tem que ter isso em mente. Você está fazendo esse cachorro sofrer, tá bom? Quando você... Aí esse cachorro vai pro canil, aí ele vai lá, forma uma ligação com aquele canil, nananana. Você tira o cachorro do canil, você faz esse cachorro sofrer de novo. Se esse cachorro tem uma toca, aí ele sofre menos. É óbvio, né, gente? Ai, não tem condições, mas eu tô dando o ideal. E aí depois a gente vê o que faz com isso, né? Quando você compra um cachorro antes dos 60 dias, você já tá causando sofrimento. E quando você compra e leva para sua casa e não cuida corretamente desse filhote na sua casa, para ele ter uma ligação saudável com aquele ambiente, você está causando outros traumas. E isso, por que eu tô falando isso? Isso só vai piorando o comportamento dele conforme o tempo vai passando, tá? Então, veja onde a gente vai. Um ambiente adequado não é só você enfiar o cachorro num lugar. Ele tem que ter uma ligação. Isso por causa do comportamento dele. Ele tem que ter uma ligação com aquele ambiente, tá bom? E uma ligação positiva, é óbvio, né? Então, vamos lá. A toca, para mim, é fundamental, de alguma forma, ser inserida. Se esse cachorro não teve toca até chegar na sua casa, que ele passe a ter. Porque cada vez que você for viajar, que você for até ele ter uma ligação com ele, vai ser sofrimento. Se ele tem a toca, não. Se ele tem a toca, ele entra na toca e pá, vai para onde você for. Tá bom? Bem. Porque ele vai para onde você for. Você percebe? O cachorro se enfia no carro, ele vomita, ele grita, não é? Mas ele vai para onde você for. Ele é obrigado. Ele é obrigado a se adaptar àquilo ou arrebentar com tudo. Mas se você quer que ele fique bem, você dá a toquinha para ele e aí ele vai bem, ele vai tranquilo. E tem mais uma coisa. Às vezes a pessoa fala assim, ai, meu cachorro, ele é tão esperto, ele é tão... Nossa, ele é muito agitado, ele é muito energético e tal. Tem raça que é energética, que é mais energética que as outras? Tem. Mas o normal do cachorro é ele comer, dormir. Ele tem um número grande de sonecas durante o dia. Eu avalio o bem-estar de um cachorro quando ele tem um número até que grande de sonecas. Eu não saberia quantificar esse tempo. Assim que eu tiver uma ideia, eu nem sei se tem um trabalho sobre isso, tá? Eu preciso dar uma olhada. Mas do tempo que um cachorro dorme durante o dia, que deve variar entre as raças, né? Deve variar bastante. Mas assim, eu vejo que cachorro come e dorme. À tarde dorme. Um cachorro que não dorme, passa o dia inteiro te seguindo, ou um cachorro que dorme o dia inteiro, não tá certo, tá? Tem alguma coisa errada. Um cachorro que não dorme, ele não é feliz. Um cachorro que fica o dia inteiro arfando, seguindo você, querendo brincar, agitado, 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 agitado. Não é feliz. É um cachorro ansioso. É um cachorro que não tá bem, tá? Então, esse cão, ele precisa de descanso.
E isso é um ponto de bem-estar. Você olha para ele e fala assim, ele tá descansando, ele tá dormindo relaxado. Sabe aquele dormir relaxado que você pode andar a casa inteira que o cachorro tá lá roncando? Então, é esse dormir, tá? Não é aquela sonequinha que você ele tá lá dormindinho, aí você mexe o pé, ele já ergueu, ele já fica doidão. Não, tá? E não tá legal, certo? Então, o descanso é muito importante pro bem-estar daquele bicho. E quando que esse animal tem condições de descansar dessa forma? Quando ele tá no ambiente adequado de outras formas. E aí eu vou falar isso em um outro vídeo que é uma outra liberdade. Bom, o que eu tinha para dizer para vocês sobre descanso e abrigo, né, para cães, que é a segunda liberdade, né, o descanso e o abrigo, era isso. E eu espero que vocês tenham gostado. E na semana que vem eu vou falar sobre a terceira liberdade, tá? Volta aqui pra gente conversar de novo. Até mais.